Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Podcast Mão. Hoje eu no comando, 2 horas da tarde nessa sexta-feira. Marco Belo, com outros compromissos profissionais, não pode estar por aqui nessa sexta-feira, por isso eu estou na vaga do Marco Belo para este programa, este vídeo rápido de informações. Temos muito a que falar sobre Matheus Pereira. Corinthians abriu negociações com o meia do Al Hilal, clube lá da Arábia Saudita, um meia canhoto. O Corinthians tem interesse na contratação desse jogador. A gente vai falar bastante sobre isso no vídeo de hoje e também trazer, claro, a provável escalação, porque o Corinthians já joga amanhã fora de casa contra a Inter de Limeira. A terceira rodada do Campeonato Paulista já começou, uma verdadeira maratona de jogos, pouco tempo de recuperação. Corinthians que venceu o Água Santa por 3-0 e agora no fim de semana enfrenta a Inter de Limeira fora de casa. A gente vai trazer aqui também a provável escalação, informações, atualizações dos jogadores que estão lesionados ainda no Corinthians, tudo isso no programa de hoje. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no Podcast Mão, caso você não está inscrito, dá essa moral aqui pra gente, se inscreva, ative as notificações para você não perder absolutamente nada aqui do canal e deixe seu like. É muito importante que você deixe o like, você que sempre nos prestigia, faz essa mais uma vez, deixa o like e vamos com tudo para o vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas por aqui e vamos nessa. Então, vamos abrir o programa falando sobre Matheus Pereira. O que tem de informação, a notícia primeiramente noticiada pelo Samir Carvalho, lá do Café com o Setorista. A gente dá o crédito à informação aqui, confirmada já por vários veículos, também aqui pelo canal do Podcast Mão, que o Corinthians sim tem interesse neste jogador. O jogador, é importante falar, né? Assinou um contrato de 5 anos com o Al Hilal na temporada de 2021, quando ele deixou a Premier League, né? O jogador teve destaque na Premier League pelo West Bromwich, um clube que hoje não faz parte da primeira divisão inglesa, mas naquela oportunidade ele fez 34 jogos, marcou 12 gols, chamou a atenção, foi lá para a Arábia Saudita e assinou um contrato de 5 anos. Corinthians tem interesse nessa contratação, mas no modelo de empréstimo. Claro, todo mundo já sabe que o Corinthians não tem poder de investimento para fazer uma contratação como essa. O Al Hilal pagou 18 milhões de euros na contratação deste jogador, que nunca jogou no Brasil, né? Começou sua carreira em Portugal, fez sucesso no Sporting de Portugal, depois passou por alguns clubes, pelo Nuremberg da Alemanha, também passagens pela Premier League, como eu disse, e está hoje no Al Hilal. Recentemente foi comentada uma notícia que ele estaria rescindindo o contrato do Al Hilal. Isso foi prontamente negado pelo próprio jogador. Fez uma publicação nas redes sociais, né, dizendo que não era verdade, ele não tinha a intenção da rescisão do contrato, que aliás deve render a ele um grande salário. A gente sabe o quanto o mundo árabe paga para os seus jogadores atuarem lá naquela parte do mundo. Então ele deve ganhar um salário bastante considerável. O Corinthians, é verdade, abriu negociações, está tentando se informar qual é o desejo do atleta, se existe de fato a possibilidade do Al Hilal ceder o jogador por empréstimo, mas a gente precisa pontuar isso aqui, que não é comum, não é normal que clubes da Arábia Saudita cedam seus jogadores por empréstimo, né? Eles não têm esse tipo de interesse, não falta dinheiro para os clubes de lá. Tem um problema, é verdade, de um transfer ban que está rolando com o Al Hilal, de não poder fazer mais contratações, então muito me espanta a ideia que o Al Hilal estivesse liberando o Matheus Pereira. Não acho que isso possa acontecer, acho uma negociação muito difícil, complexa, mas a informação é que o Corinthians abriu conversas, está querendo entender. O jogador quer permanecer na Arábia Saudita, qual é o momento que ele está no clube árabe, né?
se quer continuar por lá, se não, se tem vontade de voltar ao Brasil, se existe a possibilidade desse empréstimo. É o único modelo dessa negociação possível que o Corinthians tenta neste momento. Por empréstimo. Não existe a menor possibilidade do Corinthians trazer esse jogador em título de definitivo, como é o Yuri Alberto hoje, né, jogador do Corinthians. Então, apenas por empréstimo, o Corinthians continua monitorando o mercado, e a informação é que o Corinthians não tem muita pressa nessas contratações, uma vez que a Copa Libertadores ainda vai demorar para começar. Nesses primeiros meses de temporada é apenas o Campeonato Paulista, então o presidente do Willian Monteiro Alves, ele tem adotado a mesma conduta que ele teve no ano passado. A gente vai lembrar que o Balbuena, o Maicon, jogadores que chegaram no decorrer da temporada, depois do Campeonato Paulista. É assim que a cúpula corintiana, a diretoria, tem tratado o tema das contratações. É claro que o Corinthians fica atento ao mercado, aguarda uma oportunidade que seria de um jogador sem vínculo, acabando o contrato, ou um empréstimo. São nesses modelos de negócio que o Corinthians pode efetivar algum tipo de contratação. Caso contrário, não vai acontecer. Apenas os dois reforços por enquanto, o Matheus Bidu e o Romero. E o Matheus Pereira, existe o interesse do time do Corinthians, mas seria por um negócio de empréstimo. Agora, precisa entender se o Al Hilal lá da Arábia Saudita vai querer emprestar o jogador. Se o jogador tem desejo de sair do Al Hilal. Isso são coisas que a gente ainda não sabe. Eu queria trazer aqui então algumas informações sobre o Matheus Pereira. 2 temporadas lá no Al Hilal, né? Desde que assinou, saindo da Inglaterra e chegando na Arábia Saudita. A temporada de 2021-2022 foram 34 jogos, apenas 34 jogos em uma temporada. É assim que é no mundo árabe. Ele marcou 3 gols e deu 15 assistências. O número de assistências chama bastante atenção, né? É um meia, então são números importantes da primeira temporada dele no Al Hilal. Na segunda temporada, que é a temporada que está em curso neste momento, temporada de 2022-2023, foram apenas 8 jogos até agora, e o Matheus Pereira não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. O último jogo do Matheus Pereira pelo clube árabe foi no dia 21 de dezembro. Por enquanto não existem os jogos, eles estão em fase de intertemporada, né? Depois dessa parada de Copa do Mundo, fim de ano, ainda não voltou a temporada lá do mundo árabe e da Arábia Saudita. O Matheus Pereira, portanto, tem contrato em vigência, não tem uma temporada nesta tão boa como foi a primeira, mas ele só fez 8 jogos, então a temporada lá tem em torno de 34, 35 jogos, falta bastante coisa para finalizar essa temporada, mas nessa parte inicial, 8 jogos iniciais de temporada lá no Al Hilal, nenhum gol, nenhuma assistência. A última partida, o Matheus Pereira, que jogou, foi dia 21 de dezembro, como eu disse, ele saiu do banco de reservas, ou seja, não é um jogador titular absoluto. Às vezes joga como titular, às vezes joga saindo do banco de reservas. É o mesmo clube, aliás, do Michael, né? Michael, que saiu do Flamengo, em algum momento foi especulado o nome do Michael no Corinthians. É o mesmo clube, e o Michael também não é titular absoluto não, pelos jogos que eu estive acompanhando aqui na pesquisa, o Michael também saindo do banco de reservas, enfim, é a mesma situação do Matheus Pereira. Negociação, pessoal, muito difícil, porque não é comum, como eu disse, clubes da Arábia Saudita cederem jogadores por empréstimo. Não é esse tipo de negócio que os árabes costumam fazer, né? No máximo eles vendem os atletas e costumam vender por um preço muito alto. A não ser que exista uma rescisão contratual e o jogador queira deixar o clube a custo zero, isso pode acabar acontecendo, mas o próprio Matheus Pereira já disse, já informou que a notícia de rescisão era falsa, que ele não tem intenção de sair do Al Hilal. Então isso acaba esfriando um pouco um possível desfecho, né? Um final feliz aí do Corinthians tentando trazer esse jogador, um meia
de criação, um cara que deu bastante assistências na primeira temporada, foi muito bem pelo West Bromwich lá na Premier League, mas nessa temporada no Al Hilal já faz uma temporada um pouco abaixo. Vamos aguardar aí as notícias, né, os próximos passos, os próximos capítulos, para entender o desejo do jogador e também se o clube árabe aceita fazer esse tipo de negócio. Me parece que não, me parece muito difícil. E se o clube árabe aceitar ceder o jogador por empréstimo, vai me causar bastante surpresa. Ficarei bastante surpreso, porque não é normal, os árabes não costumam fazer negócio por empréstimo, né? Dinheiro é algo que não falta por lá, então não tem essa de empréstimo. Ou compra ou vende. Empréstimo para os caras é mau negócio, não é um bom negócio do ponto de vista financeiro. Então é uma negociação difícil, mas o Corinthians tem interesse. O Corinthians abriu conversas com o clube árabe para entender a situação, o que é bem diferente de fazer uma oferta, do jogador aceitar uma proposta, não tem nada disso por enquanto, tá certo? De Matheus Pereira é isso, e vamos lá falar então de um provável Corinthians, então, para a próxima partida, Corinthians e Inter de Limeira. O jogo é fora de casa neste sábado. O Fernando Lázaro, na coletiva de imprensa, ele tem tratado o assunto diferente, como era com o Vitor Pereira, né, no ano passado, o tal do rodízio. O Fernando Lázaro não quer nem saber desta palavra, dessa terminologia rodízio, ele não gosta. Falou que vai ter mudanças, é claro, porque precisa controlar a carga física dos jogadores, principalmente neste início de temporada, porque a principal preocupação é não perder ninguém por lesão, por um excesso nesse início de temporada. Eu acho que ele está correto quando ele fala isso, mas ao mesmo tempo ele diz que são poucas mudanças, de jogo a jogo ele pretende fazer 2, 3, no máximo 4 mudanças entre os 11 titulares. Ele não quer mexer muito na estrutura, não. Então, o que a gente sabe dos desfalques, o Fausto Vera não vai jogar, né? Tem uma entorse no tornozelo, é possível, imagino que o Fausto Vera possa ficar à disposição no jogo contra o Guarani, ou talvez só no jogo contra o São Paulo, o primeiro clássico do Corinthians na temporada. Então Fausto Vera já está vetado, está fora desse jogo. Gustavo Mosquito e Paulinho também, os dois sem qualquer chance de participação. Os dois vêm de cirurgia no joelho, né? São processos lentos de recuperação, está muito no início da temporada, então não é necessário utilizar os jogadores, eles nem estão prontos para serem utilizados nesse momento. Portanto, esses 3 desfalques são certos: Paulinho, Gustavo Mosquito e Fausto Vera. Então eu vou colocar aqui no campinho para a gente tentar entender qual será o Corinthians de amanhã, uma possível escalação. E aí me chega a informação que o Romero deve ser titular na partida de amanhã. Tem um provável Corinthians rodando pelas redes sociais, pela internet, colocando o Giuliano. A informação que eu recebo é que o Giuliano não começa o jogo, quem começa o jogo é o Romero. Então vamos lá colocar o campinho. Esse é o provável Corinthians, provável Corinthians para amanhã, com o Cássio no gol, Rafael Ramos, porque, vamos lá, Fagner, Balbuena e Fábio Santos, os 3 jogaram as 2 partidas. 2 partidas do Campeonato Paulista, os 3 jogaram quase que de forma completa. O Fagner e Balbuena jogaram os 90 minutos. Apenas o Fábio Santos, que saiu só aos 40 minutos do segundo tempo contra o Água Santa. Então esses 3 jogadores não jogam. Esses 3 jogadores começam no banco de reservas. Então vamos lá de novo, com o Cássio, com o Rafael Ramos na lateral direita. O Bruno Mendes, que não jogou na estreia, então só fez um jogo, vai para o seu segundo jogo nessa terceira rodada. Bruno Mendes, o Gil, que ficou fora na rodada passada, agora retorna. E o Matheus Bidu fazendo sua estreia entre os titulares no time do Corinthians, né? Fábio Santos jogou os 2 primeiros jogos, o Bidu entrou com os 40 do segundo na rodada passada. Matheus Bidu fecha a defesa pela esquerda, meio de campo com o Duqueiroz e Maicon, pode ter uma alteração aí.
O Maicon já foi substituído quase que no intervalo da partida passada. É um jogador que o Corinthians também tem uma atenção especial. Ele teve muitas dificuldades físicas no ano passado, se machucou, algumas lesões sérias até. Então o Corinthians tem uma preocupação com o Maicon. Do Queiroz a gente pode garantir que vai jogar. E aí, para mim, a grande surpresa é que o Juliano fora com o Romero pela direita e o Adson pela esquerda. Isso pode mudar, né? O Romero pode fazer a função pela esquerda e o Adson está bem acostumado a fazer essa função pela direita, mas respeitando o modelo de jogo que foi colocado contra o Água Santa, o Corinthians não mais no 4-3-3 e agora sim num 4-4-2 e a manutenção da dupla de ataque, com o Roger Guedes e também com o Yuri Alberto. Deixa eu pegar o meu campinho aqui para eu ir passeando com vocês. Então a gente tem o Duqueiroz e o Maicon, né? Foi assim que o Corinthians jogou contra o Água Santa. O Adson jogou por aqui, e aqui no caso era o Renato Augusto. Não deve começar o jogo, joga o Romero. Romero, no Cruz Azul, o último clube dele do México, o Romero jogou bastante pelo lado esquerdo. No Corinthians foram raras as vezes. A história do Romero com o Corinthians é essencialmente por esse setor, pelo lado direito. Mas ele já jogou assim na seleção do Paraguai, pelo lado esquerdo, jogou assim no Cruz Azul do México, seu último clube pelo lado esquerdo. Então o Romero pode jogar por esse lado aqui. E o Adson fazendo o que ele fez contra o Água Santa, que eu achei os movimentos do Adson bastante interessantes. É claro que muda bastante a característica, e eu estou imaginando que o Romero jogue de fato pela direita, o Adson seja esse cara pela esquerda, que vale a gente destacar, né? O Adson teve bons momentos quando o Silvinho era técnico, e o Silvinho foi o único treinador que utilizou o Adson por esse setor. Porque pelo lado direito, a gente está cansado de saber que o Adson ele é muito previsível, né? A bola chega no pé dele, ele sempre corta pelo meio, muito improdutivo, pouca coisa de fato acontece quando ele joga como um verdadeiro ponta aqui, porque já é canhoto, então sempre afunila e tal. Aqui do lado esquerdo, o Adson ele dá mais profundidade, né? Como ele é canhoto, então ele costuma levar essa bola mais pro fundo. Então é um time que pode criar mais essa profundidade de campo aqui, levar essa bola mais à linha de fundo. Lembrando que o Corinthians vai ter o Matheus Bidu, que a principal característica do Bidu é o apoio, é a chegada à frente, é um lateral ofensivo, que vai bem à frente. Então Adson e Matheus Bidu podem fazer uma parceria interessante por esse setor, junto com o Roger Guedes e com o Maicon chegando por aqui. Então o Corinthians pode ter um lado esquerdo bastante forte contra a Inter de Limeira, né? E o Romero fazendo a função que ele sabe aqui pela direita, né? Contra o Água Santa o Romero entrou, em alguns momentos ele esteve por aqui, mas ele trabalhou muito por essa faixa central aqui também, encostando bastante no Yuri Alberto, né? E aí era o Roger Guedes que abria mais. Então o Corinthians pode ter essas variações contra a Inter de Limeira. Adson, novidade, hein? Romero pode fazer a sua estreia entre os titulares contra a Inter de Limeira e não mais o Juliano, tá? Adson por um lado, Romero por outro, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse deve ser o Corinthians contra a Inter de Limeira pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Tá certo, amigos? Cara, eu acho que é isso, né? Não tem tantas novidades. O Corinthians está realizando o treinamento, último treinamento, a última atividade neste momento em que eu gravo o vídeo, que é nessa sexta-feira pela manhã. Então essa atividade é que vai definir, de fato, a escalação do Corinthians para a partida de amanhã. A preparação lá no CT Joaquim Grava se encerra agora pela manhã, e aí o Fernando Lázaro define quem serão os 11 titulares, quem é que vai para o jogo, quem é que fica de fora, mas esse deve ser o provável Corinthians. Sem o rodízio, sem grandes alterações. Então quantas alterações a gente está tendo aí em relação ao jogo contra o Água Santa? É o Fagner, o Balbuena e o Fábio Santos, os três da defesa. Entram Rafael Ramos, Gil e Matheus Bidu, já são 3 alterações.
o Romero entrando na vaga do Juliano ou do Renato Augusto, né? Aí a quarta alteração, e o resto é o mesmo time, com Duqueiroz, com Maicon, com Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, vai de encontro com o que o Fernando Lázaro disse na coletiva dele pós-partida. Não quero fazer um rodízio, não quero mudar a equipe inteira, a expectativa, a tendência e o que ele imagina é de 3 a 4 mudanças jogo a jogo, principalmente nesse início de temporada, para controlar a carga física e não estourar fisicamente ninguém. Então deve ser isso aí, esse deve ser o Corinthians para amanhã. Claro que vai ser confirmado apenas no momento da escalação oficial, essa é a informação que a gente recebe. E Romero, hein? Grande novidade aí, o Romero pode ter a sua primeira oportunidade entre os titulares do Corinthians amanhã, sábado, contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, no interior de São Paulo. Tá certo, meus amigos? Então é isso, hein? Corinthians provável na tela, você viu aí, Matheus Pereira, pessoal. Não criem muita expectativa, tá? O Corinthians não tem dinheiro, não tem poder de investimento para fazer um aporte desse tamanho. Precisa entender se o Matheus Pereira quer sair de lá. O cara ganha um baita salário. Precisa entender direito essa história, né? Da onde saiu esse interesse, de repente, também não sei. Mas, como eu disse, é muito raro que times da Arábia Saudita aceitem empréstimo de jogador. Normalmente eles não aceitam, eles não fazem esse tipo de negócio. A não ser que o jogador esteja muito insatisfeito com a vida lá, com o treinador que não coloca ele para jogar, problema de relacionamento, aí é uma outra história. Agora, partindo do princípio que não existe nada disso, que o jogador está satisfeito, é muito difícil que exista a possibilidade desse empréstimo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Eu agradeço demais, hein? Quem ficou aqui na minha companhia nesse vídeo rápido, é verdade. O Belo não pôde fazer o vídeo de hoje, né? Outros compromissos profissionais. E eu estive aqui passando algumas informações sobre Matheus Pereira e também o provável time do Corinthians para amanhã. Eu volto amanhã. Amanhã tem pós-jogo, apitou o árbitro, acabou o jogo. Eu e Rodolfo Capelas estaremos aqui para a live do pós-jogo tradicional do podcast Mão. Eu espero todos vocês para a gente debater e continuar vendo a evolução, né? A primeira impressão do Fernando Lázaro não foi legal, não foi boa. Segundo jogo já foi muito melhor, o torcedor já gostou um pouco mais. Vamos ver esse terceiro, se continua essa evolução, se regride, o que acontece. Tá certo, amigos? Valeu demais quem esteve na minha companhia, obrigado pelo carinho de todos. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações para você não perder nada. Um grande abraço a todos, muito obrigado, valeu demais e até a próxima. Tchau!